O Santista tá desesperado. Para quem não acompanha o Santos na Série B e vê a pontuação do time no G4, ora sendo líder, ora sendo vice-líder, deve estar achando que tá tudo bem, mas não está. E acho que já passou da hora de uma ruptura, já passou uma hora do presidente Marcelo Teixeira tomar uma decisão. Vamos falar tudo aqui nesse vídeo. O momento do Santos não é nada bom na segunda divisão. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar nosso trabalho a crescer cada vez mais. Para quem observa assim o trabalho do Carille e quem olha de fora, deve ficar pensando nas últimas contratações que o Santos fez em relação ao técnico e deve pegar o momento em que o Carille estava no clube da outra vez. Deve falar, nossa, por mais que o técnico seja conhecido como um técnico não ofensivo, um técnico que preza muito mais pela defesa, um técnico que conhece o elenco, etc., ele consegue arrancar um trabalho melhor do que os outros técnicos que o Santos teve, isso é inegável. Se você pegar o time desse ano, é comprovado mais ainda. Aliás, o Santos ele chegou numa final de Campeonato Paulista, ele se tornou líder da Série B por várias e várias rodadas, pode pegar a liderança de volta na próxima rodada, ainda é vice-líder. Mas quando você vê que o desempenho do time não condiz com aquilo que poderia, você começa a ficar preocupado. E principalmente quando o Santos ele sempre tem o fator casa ao seu favor. O Santos sempre foi muito forte na Vila Belmiro. Porém, você começa a se questionar a capacidade do técnico quando, ele não tem variação tática. 2, ele só troca 6 por meia dúzia. 3, obviamente parece que ele não presta atenção nas críticas que são feitas. Por quê? Não é de hoje que você vê um elenco do Santos que não tem tanta marcação assim. O Santos ele consegue sofrer 10, 11, 12 finalizações, mesmo jogando em casa, onde é o seu alçapão. Ele facilmente perde divididas na velocidade. Você vê que no meio-campo ele até consegue se recompor quando tem Pituca e João Schmidt, mas não são jogadores tão rápidos assim. Então você precisa sim de um bloco defensivo coletivo com que consigam amenizar esses erros que vêm acontecendo. Isso não vem acontecendo dessa forma. Jogadores muito expostos, lentos para conseguir retomar a bola, e você vê um time pesado dentro de campo. Um time que poderia, por exemplo, estar contando agora com a volta do Patrick. A volta barra estreia, porque o Patrick jamais conseguiu jogar pelo Santos. Então você vê que quando você tem esses problemas contínuos, alinhados a atuações esporádicas boas da equipe, como contra o Brusque, como contra o Guarani dentro de casa, como contra o Coritiba. Aí você vê que atuações esporádicas barra a campanha que o Santos vem fazendo na Série B não condiz com aquilo que poderia. Por quê? Porque quando você pega o elenco do Santos, quando você pega os 11 jogadores mais os reservas, comparado aos demais clubes da segunda divisão, você vê que o Santos tem um elenco de sobra. Aí você me pergunta, Walter, mas você não deve ser um pouco mais grato por jogadores estarem lá ganhando 50 mil, como o caso do Otero, reduzindo o seu salário em relação ao ano passado para aceitar jogar no clube, como foi o caso do João Paulo, por exemplo? A gente precisa ser grato, isso é um fato, mas a gente não pode deixar de cobrar da competência que esse elenco pode ter. E do quanto o treinador ele precisa retirar do time algo a mais. Hoje em dia, num futebol tão competitivo, ter um esquema só de jogo é muito perigoso. E mostra uma total falta de atualização, digamos assim. Não é querendo falar que o Carille é incompetente. Nada disso. Mas parece que ele ficou tão preso a uma filosofia única de jogo, de acordo com os jogadores que ele tem, que ele não consegue fazer uma mudança. O Santos ele só joga de uma forma. 4-3-3. 1/2 volantes, 1 meia, 3 atacantes. 2 pontas, 1 centroavante. 2 laterais. Em nenhum momento o Santos ele se aventura a jogar com 3 zagueiros. Ele se aventura a jogar com 2 meias e 1 volante. Ele se aventura a jogar com 2 centroavantes. Nada disso.
E olha que o Santos ele pode fazer essas variações. Ele pode, em determinados momentos, por exemplo, colocar o William Bigode como segundo atacante, colocar o Furt como primeiro atacante, aproveitar o Guilherme de uma ponta, colocar o Otero numa outra ponta. Você está fazendo variações. Você está mostrando para o torcedor que, olha, problemas estão acontecendo e eu estou tentando. Problemas estão acontecendo e eu estou, de acordo com o que o campo está mostrando, a achar soluções. E não é isso que vem acontecendo. O Carille ele sempre coloca a mesma escalação, ele só não repete quando tem algum jogador machucado, como é o caso, por exemplo, do Juliano. Aí ele, por exemplo, coloca o Serginho, outra hora ele tá colocando o Sandri, que tá ganhando alguns minutos. Aí quando o Guilherme tá machucado, ele vai lá e bota o Pedrinho, o Otero, ele bota o Patati. Então você vê que tá manjado. Você vê que o Santos, ele é... E isso é desde o início da Série B. Ele não consegue se soltar. E a Série B, ela não pede um futebol plástico, um futebol arte. Ela pede um futebol competitivo, um futebol focado e que você deixe tudo dentro de campo. Então, de acordo com os outros vídeos que eu sempre fiz nesse canal e outros canais já fizeram, a grande crítica é, se o cara está com tanta dificuldade e os jogadores não estão correspondendo tanto assim, por que não é hora de usar a base? Porque diferente de outros anos, o Santos não está numa crise absurda ao ponto de lançar jogadores para eles serem queimados, digamos assim. Como foi os outros casos. Em que o Santos ele precisou abrir mão do Ângelo, por exemplo, do Marcos Leonardo muito cedo. Porque precisavam ser os salvadores da pátria. Nesse caso não, você já tem um time formado, você pode incrementar jogadores, mesmo assim não faz. Então, quando você tem a união de jogadores abaixo tecnicamente, como é o caso do Juliano. O Guilherme vem perdendo alguns gols também, apesar dele ser o melhor jogador do time da temporada, ele perde alguns gols. O Otero, ele é também um pouco inconstante. O Pituca tá se tornando inconstante agora. Então você precisa ligar o sinal de alerta, olha, ou eu mudo isso aqui, ou eu coloco outros jogadores, ou a coisa vai ficar feia. E ele não consegue fazer isso. Carille não consegue fazer isso. Então, entendendo todos esses pontos que o Santos está passando, o torcedor ele começa a ficar o quê? Com medo. Por quê? Porque você vê que a atuação está declinando cada vez mais. O Santos ele teve 10 jogos de invencibilidade, antes disso ele teve 4 derrotas seguidas, e agora ele já está 3 jogos sem vencer. Ele ainda é vice-líder, porém, numa Série B, você precisa manter o foco. Eu não sei se a decisão do Marcelo Teixeira, o presidente, seja manter o Carille até o final da temporada, mas a gente já viu que em meses de trabalho, o Carille não consegue evoluir da sua própria formação. Isso começa a ficar perigoso, porque entrando em reta decisiva, os times começam a lançar tudo o que tem, jogar tudo o que pode e começam a dar a vida dentro de campo. E num campeonato onde seja cada vez mais físico, num campeonato onde você precisa se doar cada vez mais, falta competitividade para essa equipe do Santos. E isso é até um sinal para a gente olhar em questão de Série A, caso o time suba. Será que não é preciso refazer o elenco? Porque você vê que vários jogadores caem tecnicamente, drasticamente. Então são coisas que todo santista minimamente atento já notou durante todo esse ano. O único que não nota é Fábio Carille. E ele vai para as entrevistas e fala, olha, a postura foi adequada em determinado momento. Cara, o que a gente está precisando entender, o que a gente está precisando ouvir, é qual a solução que você fará. E ele não está conseguindo dizer isso. Eu sei que pode parecer arriscado, eu sei que muita gente pode falar, mas talvez trocar de técnico agora não seja tão ruim assim. Porque você vê que a campanha do Santos na Série B está ameaçadíssima. A distância até o 10º colocado são poucos pontos, não são léguas de distância. O Santos em 2 rodadas ele pode sair do G4. E aí, vai precisar sair do G4 de novo para conseguir agir? Então, acho que o presidente Marcelo Teixeira precisa tomar uma decisão. Os jogadores precisam entender que eles assumiram o compromisso de fazer o Santos voltar à primeira divisão, mas parece que, ao que tudo indica, vai ser mais sofrível do que foi ano passado.
Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Santos ele deve manter o Carille ou não. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para conseguir ajudar nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!